Um bom dia a todos. Mais uma vez eu queria agradecer a Deus a presença de cada um aqui nessa casa. Senhor secretário, faça a chamada dos senhores vereadores. Alcimar Peruzini. Glória Torres. José Olímpio. Marcos Moreira Scarpini. Marcos Vasconcelos Lopes. Presente. Odair José. Presente. Paulo Renato Barros, presente. Beto Nogueira da Costa. Sandro Prúculo. Presente. Renato Cabral. Presente. Sebastião Sarte Filho. Presidente, 7 presenças. Havendo número legal de presença sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2019. Está aprovada nos termos regimentais. Senhor secretário, faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Complementar 003/2019 dispõe sobre a instalação de regularização de estação de rádio base ERB no município de Mimoso do Sul, Espírito Santo e da outras providências. Artigo 1º, capítulo 1, artigo 1º. Esta lei complementar disciplina a instalação e funcionamento de postes, torres, antenas, containers e demais equipamentos que compõem a estação de rádio base RBS, destinados à operação de serviços de telecomunicações no município de Mimoso do Sul. Parágrafo único. As normas e regras instituídas por esta lei complementar serão interpretadas em consonância com a legislação federal pertinente. Artigo 2. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se estação de rádio base, RB, o conjunto de instalação que comporta equipamento de radiofrequência destinado à transmissão de sinais e telecomunicações para a cobertura de determinada área. Artigo 3º. Considera-se equipamentos permanentes as torres, postes, antenas, containers, assim como as demais instalações que compõem a estação de rádio base. Artigo 4º. As estações de rádio base ficam enquadradas na categoria de uso especial, podendo ser implantadas as zonas de uso que vierem a ser implantadas desde que atendam ao disposto nesta lei complementar. Artigo 5º. O limite máximo de permissão de radiação eletromagnética considerada a soma das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento em qualquer localidade do município será aquele estabelecido em legislação federal para exposição humana. Artigo 6º. Fica vedada a instalação de estações de rádio base. Inciso 1º. Em presídios, cadeias públicas, centros de convivência de idosos, estabelecimento que obriga as crianças e adolescentes em conflito com a lei, em hospitais e postos de saúde, em estabelecimentos educacionais até o ensino médio, asilo, casas de repouso, em aeródromos, heliportos, quando não autorizada a instalação pelo Comando Aéreo Comar. 5º. Em postos de combustível. 6º. Em locais situados em distância inferior a 100 metros de outra torre existente, licenciada pela Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Capítulo 1º. As estações de rádio base localizadas em um raio de 100 metros de hospitais, postos de saúde, deverão comprovar, de acordo com a regulamentação da Anatel ou entidade que às vezes lhe faça o que venha a suceder, antes do respectivo funcionamento que indicie a radiação resultante da somatória dos indicadores após o início do funcionamento da mesma não excederá aquele definido pelo órgão federal regulador. Capítulo 2. Sem prejuízo disposto no capítulo 1º, empreendedor deverá comprovar ainda que a instalação da RB não ocasionará nenhuma interferência eletromagnética nos equipamentos hospitalares. Artigo 7º. Nas áreas públicas municipais, a permissão será outorgada por decreto de autoria do chefe do Poder Executivo. Capítulo 1º. A concessão dá-se sempre título precário e oneroso,
e será formalizada por termo lavrado pela Procuradoria-Geral do município. Segundo, a contraprestação financeira a ser paga pelo permissionário equivalerá, no mínimo, 1% do valor venal do imóvel ocupado. Terceiro, do ato de alude do primeiro deverão constar, além das cláusulas apregoadas pelo artigo 55 da Lei Federal 866, 21 de junho de 1993, os parâmetros de ocupação dos bens públicos, bem como a disposição desta lei complementar. O ato de concessão conterá ainda as seguintes obrigações do permissionário: iniciar instalações aprovadas no prazo de 180 dias, contando a data de lavratura do termo de permissão de uso, executando-as de acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Morro do Sul. 2. Não realizar qualquer instalação nova ou benfeitoria na área cedida sem a prévia expressão da aprovação da Prefeitura Municipal de Morro do Sul. 3. Não utilização da área cedida para finalidade diversa da aprovada. Não ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento prevista nesta lei complementar. 5º, pagar pontualmente a retribuição mensal estipulada. 6º, responsabilizar-se, inclusive perante terceiro, por quaisquer prejuízos decorrentes ao uso da área, serviços e obras que executar. Artigo 8º, a retribuição mensal pelo uso do bem público municipal será calculada pela Procuradoria-Geral do município, de acordo com o valor de mercado de locação do imóvel, à exceção da área de cedida. Capítulo 1º. Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais permissionários, cada um pagará a retribuição mensal proporcionalmente à área ocupada pelo seu equipamento. O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo índice de preço consumidor amplo IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou por índice que vier substituí-lo. Terceiro, deverá ser efetuada a medição e cobrança de consumo de energia e água, RB, em bens públicos municipais. Recolhimento de retribuição mensal será efetuado pelo permissionário à data local a ser fixado no termo de permissão de uso. A impontualidade do pagamento acarreterá desde logo a incidência de multa de 10% sobre o valor devido, prejuízo aplicado, penalidades previstas na lei complementar. Artigo 9º. Fica permitida a instalação de repetidores de sinal de telefonia em obras de arte, competindo à Prefeitura Municipal Morro do Sul análise de aprovação do uso local. Parágrafo único. Compete à Prefeitura Municipal Morro do Sul a emissão de termo de permissão de uso e cálculo no valor a ser cobrado pela utilização do espaço necessário à implantação desses equipamentos. Artigo 10. A estação de rádio base deverá atender a seguinte disposição: ser instalado de lotes ou glebas em frente a uma via oficial com largura igual ou superior a 10 metros. 2. Atender o tamanho mínimo de lote estabelecido para cada zona de uso. 3. Apresentar uma vaga de estacionamento de veículos a qual poderá ser alugada. 4. Observar a distância mínima de 100 metros entre as torres, postes similares, mesmo quando não houver compartilhamento dessas estruturas, consideradas as já instaladas regularmente aquelas com pedidos já protocolados. 5º, container ou similar poderá ser implantado no subsolo. 6º, observância pelo container ou similar compõe a RB os seguintes recursos: A, de frente e fundo de 5 metros. B, laterais mínimo de 1,5 m, 1,50 m, de ambos os lados para a implantação de sala de equipamento. 7. Para torres, postes similares até 40 metros de altura, os seguintes recursos: A, de frente e fundo 5 metros, laterais 2 metros, ambos os lados. 8. As torres e postes similares com altura de 40 metros, inferior a igual a 80 metros, deverão observar recurso estabelecido no inciso 7º, acrescido de 0,10 centímetro para cada 1 metro de torre ou poste adicional. 9. As torres e postes similares com altura superior a 80 metros ficarão condicionadas à apresentação justificativa técnica para a altura desejada, dependerão de diretrizes prévias emitidas pela Prefeitura Municipal de Morro do Sul, por ela aprovadas para definição de recursos mínimos necessários à sua compatibilização com o entorno. 10º. Afixar no local da instalação placa de identificação visível com o nome da operadora do sistema, telefone para contato e outras informações exigidas pelo decreto que vier regulamentar a presente lei complementar.
Capítulo 1º. A implantação da RB deverá ser feita prioritariamente em topo de edifícios, construções, equipamentos mais altos existentes na localidade, desde que com a anuência dos condomínios ou proprietários. Segundo, quando a RB for implantada em terreno vago, este deverá apresentar ao mínimo 15% da área permeável. Terceiro, as instalações que compõem a estação de rádio base não serão consideradas áreas computáveis para fins das disposições da legislação de uso de ocupação do solo, dos códigos de obras, edificações, legislação correlata quando instaladas no topo de edifício. Artigo 11. No caso de compartilhamento da mesma estrutura por mais de uma empresa, deverá ser atendido o disposto do artigo anterior. Parágrafo único. Por ocasião de protocolo de processo, deverão ser identificadas todas as empresas que participem do compartilhamento, emitidos-se documentos individuais para cada uma delas. Artigo 12. Todos os equipamentos que compõem RB deverão receber tratamento acústico para que no receptor o ruído não ultrapasse os limites máximos permitidos para cada zona de uso, estabelecidos em legislação pertinente, dispondo também de tratamento antivibratório e necessário de modo não acarretar incômodo à população. Artigo 13. A instalação de RB em condomínios, vilas, ruas sem saída dependerá de prévia de anuência dos condomínios ou proprietários mediante a documento registrado em cartório. Parágrafo único. A anuência, em caso de condomínio, será feita em conformidade com o estabelecido pela respectiva convenção. Capítulo 5. Os procedimentos de instalação. Artigo 14. Instalação de estação de rádio depende da expedição de alvará de execução. Artigo 15. 15º. O pedido de alvará de execução para a instalação de estação de rádio base será apreciado pela Prefeitura Municipal de Morro do Sul, devendo ser instruído com o requerimento padrão acompanhado dos seguintes documentos: título de propriedade do imóvel em que a RB será instalada, acompanhado de respectivo contrato de locação, documento que comprove posse direta do imóvel quando a titularidade do bem não pertencer ao requerente. 2. A cópia da notificação, recibo do imposto predial e território urbano IPTU do imóvel em que a RB será instalada. 3. A declaração autorizando a instalação assinada pelo proprietário, órgão ou entidade competente. 4. A ata da reunião registrada em cartório com anuência dos condomínios, conforme estabelecido em convenção do condomínio. 5. Anuência dos moradores no caso de vilas, ruas sem saída. 6. Plantas contendo localização de todos os elementos RB no imóvel indicado, parâmetros urbanísticos previstos nesta lei complementar, assinados por profissionais habilitados e responsáveis pela elaboração do projeto e pela execução da obra. 7. Em caso da RB implantada em lote em que já existia edificação, documento que comprove a regularidade da edificação quando o atendimento das posturas municipais. 8. Comprovação do atendimento aos índices de radiação estabelecido na resolução da Anatel em que vier substituí-la, emitindo por profissional habilitado, demonstrando que a totalidade dos índices de radiação não ionizantes, RNI, considerada a soma das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento da RB, que se pretende instalar, não cause risco, danos no caso de haver exposição humana. 9. Laudos técnicos de elementos estruturais de edificação, bem como equipamentos que compõem a RB, atestando a observância de normas técnicas em vigor, emitidos por profissional habilitado. 10. Anuência dos órgãos competentes nos casos de previsto nesta lei complementar. 11. Aprovação do 3º Comando Aéreo Regional. Inciso 1º. No caso da RB localizado no raio de 100 metros de hospitais, postos de saúde, comprovação de emissão de radiação deverá indicar nível de radiação emitido pelo ambiente antes do funcionamento da RB e o índice de radiação resultante à somatória dos índices que serão obtidos após o início de funcionamento da mesma, comprovando que a instalação da RB não ocasionará nenhuma interferência eletromagnética nos equipamentos médicos e hospitalares, nem lhes causará danos. Inciso 2º. O cálculo técnico que se trata do parágrafo anterior deverá ser emitido por profissional habilitado, devendo o
o mesmo ser assinado pela operadora do sistema, qual será responsável solidária pelo mesmo. Inciso terceiro, no ato do protocolo do projeto de instalação ou regularização do RB, empreendedor comprovará pagamento de taxa para exame de verificação, cujo valor será de R$ 5.796,73. Inciso quarto, o valor da taxa aludida no parágrafo 3º será reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preço do Consumidor, INPC, e por outro índice que vier substituí-lo. Parágrafo 5º. Além da taxa aludida do parágrafo 3º, o empreendedor deverá comprovar no protocolo do projeto de instalação a regularização de RB os pagamentos de seguintes tributos. Primeiro, taxa de consulta prévia no valor de R$ 1.500. Segundo, taxa de licença ambiental no valor de R$ 6.000. Terceiro, taxa de licença de instalação no valor de R$ 6.000. Capítulo 5º. Uma vez aprovado o projeto de instalação ou regularização da estação de rádio base, o empreendedor comprovará pagamento da taxa de certidão de conclusão, a BITS, no valor de R$ 3.000. Parágrafo 6º. O projeto contemplará, sob pena de rejeição, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas que seja independente e exclusivo da estação rádio base. Parágrafo 7º. O projeto apresentado na Prefeitura Municipal de Morro do Sul deverá conter medida de proteção que impeça o acesso de pessoas autorizadas à RB, devendo acesso às instalações ser frequentada a fiscalização municipal. Artigo 16. 16º. Após a instalação da estação de rádio base, deverá ser referida a expedição do certificado de conclusão. Parágrafo 1º. O pedido de certificação de conclusão será instruído como requerimento padrão acompanhado de um jogo de plantas aprovado, alvará, execução de instalação de estação de rádio base. Parágrafo 2º. A operação de estação de rádio base sujeita a normas gerais ocupadas do solo municipal estará condicionada a pagamento de taxa de localização, funcionamento de taxa de licença ambiental, nos termos de tabela única da lei complementar. Fiscalização da instalação. Artigo 17º. A instalação fiscalizatória da instalação da estação de rádio base deverá ser desenvolvida de ofício ou mediante notícia de irregularidade, limitando-se à verificação do cumprimento da legislação municipal, observando o procedimento ora estabelecido. Artigo 18. Constatado o descumprimento das disposições desta lei complementar, os responsáveis ficarão sujeitos às seguintes medidas. 1. Intimação para regularizar ou retirar equipamento no prazo de 30 dias. 2. Não atendida a intimação levará a multa administrativa de R$ 100.000, atualizado pelo Índice Nacional de Preço, NPC, por outro índice vier substituí-lo renovável cada 30 dias enquanto perdurarem irregularidades. Artigo 19º. Concomitantemente, a lavradura da segunda multa, no valor fixado no inciso 2 do artigo 18, deverão ser adotadas as seguintes providências. 1. Expedição do ofício da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Informação sobre descumprimento pela empresa concessionária das disposições da legislação municipal, solicitando desativação de transmissão dos sinais de telecomunicação com fundamento no artigo 74 da Lei Federal 9.472, 16 de julho de 1997. 2. Encaminhamento do respectivo processo administrativo ao Departamento Judicial da Procuradoria-Geral do Município para fins de propositura de ação judicial ou na hipótese prevista no artigo 7 desta lei complementar. Secretaria Municipal de Administração para providência de sua competência. Artigo 20. Na hipótese de infrator não proceder à regularização ou à remoção de equipamento, a Prefeitura deverá adotar as medidas tendentes à sua remoção, podendo, inclusive, quando for o caso, contratar serviço especializado para tal finalidade, cobrando do infrator o custo correlatos, sem prejuízo da aplicação de multa e demais sanções cabíveis. Artigo 21. As notificações e intimações deverão ser endereçadas à sede da operadora, podendo ser enviadas por via postal com aviso de recebimento ou por meio de correio eletrônico, e-mail. Artigo 22. Compete ao Poder Executivo Municipal a fiscalização do funcionamento da estação de rádio base.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o procedimento de fiscalização das RBs, as sanções aplicáveis e descumprimento desta lei complementar. Artigo 23. O Poder Executivo Municipal deverá criar um sistema de informação, localização e funcionamento das RBs, a qual deverá ser regulamentada por decreto. Artigo 24. O controle das avaliações de densidade, potências oriundas de radiações eletromagnéticas deverá ser responsabilidade do Poder Executivo por meio de mediações periódicas. Artigo 25. O Poder Executivo Municipal deverá elaborar um plano de controle para limitar a exposição da população de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, bem como definir aspectos a serem desenvolvidos no laudo radiométrico, o qual deve ser apresentado anualmente. Parágrafo único. Secretaria Municipal de Saúde, diretamente por meio de contrato, termo de parceria, convênio, deverá promover estudo de amostragem acerca da saúde da população com permanência prolongada em ambientes próximos à estação de rádio base. Artigo 26. O Poder Executivo Municipal deverá estimular o compartilhamento de RBs por mais de uma operadora do sistema, visando diminuir o número de equipamentos de radiofrequência. Artigo 27. O controle ambiental de radiação eletromagnética dá-se mediante a utilização de laudo radiométrico de conformidade como instrumento de análise comparativa aos dados fornecidos pelas empresas responsáveis e os monitorados pela Prefeitura Municipal de Moços do Sul. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Moços do Sul, por meio de controle ambiental, por meio de análise de laudo radiométrico de conformidade, poderá contratar e estabelecer convênio ou termos de parceria com entidade de reconhecimento capacitada a respeito da matéria observar a legislação vigente. Artigo 28. O não cumprimento do disposto do artigo 5º desta lei complementar caracteriza crime ambiental nos termos do artigo 60 da Lei 9.605, 12 de fevereiro de 1998, capítulo 8º da regularização. Artigo 29. A estação de rádio base instalada em desconformidade com a disposição desta lei complementar deverão a ela se adequar no prazo de 60 dias, contando a data da sua publicação. Do respeito do decreto regulamentar, podendo o prazo ser prorrogado por igual período do critério do Poder Executivo Municipal. Artigo 30. Fica concedido o prazo de 60 dias, contando a publicação do decreto regulamentar desta lei complementar, para que a estação de rádio base e regulamentos instalados apresente laudo radiométrico teórico comprovando atendimento dos índices mínimos de emissão de campos eletromagnéticos, conforme a disposição do Legislativo Federal, sob pena de perda do licenciamento aplicado penalidade prevista na lei complementar. Artigo 31. Sem prejuízo do atendimento à exigência específica estabelecida para equipamentos que refere ao artigo 2º desta lei complementar, a regularização das edificações nas quais estejam elas instaladas obedecerá às regras pertinentes previstas na legislação de uso e ocupação do solo, bem como as normas aplicáveis às edificações em geral. Capítulo 1º. Os pedidos de regularização das edificações mencionadas neste artigo deverão ser acompanhados da declaração firmada pelo interessado noticiando a existência de equipamentos referidos ao artigo 2º desta lei complementar, bem como todas as informações referentes à respectiva operadora, sob penas da lei complementar. Capítulo 2º. Fica estabelecido o prazo de 45 dias de contado da data de publicação desta lei complementar para o protocolo dos pedidos de regularização das edificações referidas no caput deste artigo. Capítulo 3º. No auto da regularização das edificações aludidas no caput deste artigo, deverá constar ressalva quanto à regularização da retirada da RB, no prazo previsto do artigo 29 da lei complementar, sob pena de cancelamento, regularização concedida. Artigo 32, capítulo 9 das centrais telefônicas. Artigo 32. As edificações destinadas a abrigar a central telefônica enquadram-se na categoria de uso especial, sendo permitida todas as zonas de uso, devendo ser atendidas de condições previstas para a implantação do uso sujeito ao controle especial. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei complementar, considera-se central telefônica conjunto de equipamentos ou aparelho dispositivo e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, quando for o caso. As instalações que os obrigam a complementar, inclusive terminais portáteis e a respectiva edificação. Taxa de localização de funcionamento por RB, R$ 18.965,80. Taxa de licença ambiental por RB, 2, R$ 13.800. Taxa de localização de funcionamento por central telefônica, R$ 13.800. Taxa de licença ambiental por central telefônica, R$ 13.800.
Presidente, fim do expediente. Fica suspensa a segunda sessão extraordinária marcada para esta data, tendo em vista a falta de quórum legal para a votação. Fica marcada para o dia 27, sexta-feira, para as 9 horas a primeira sessão extraordinária e para as 10 horas a segunda sessão. Ficam desde já os edis presentes convocados para as referidas sessões. Nada mais havendo para deliberar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão. Sala das sessões, em 25 de setembro de 2019. Um bom dia a todos.